Boa noite. Esse é nosso tempo, Salmos, orando com os Salmos, um refúgio em tempo de aflição. Eu queria ter esse tempo para a gente conversar, orar juntos, pensando aqui a respeito dos Salmos. Sejam bem-vindos, boa noite, e a gente pode ter esse tempo muito especial. Alguns queridos já começando esse tempo com a gente. Sejam bem-vindos, os que estão chegando aí ao nosso tempo, a nossa live. Esse tempo especial. Nós vamos hoje pensar. Maria, tudo bem, Maria? Boa noite. Bom. Grace, que bom que você está com a gente aqui também. A gente tendo esse tempo aqui para pensar um pouquinho a respeito das implicações desse tempo, de coronavírus, de quarentena. Roberto Brown, seja bem-vindo. Lani, que bom que vocês estão com a gente. Alguns queridos que estão chegando aí, O Anderson, tudo bem? Que bom que você está com a gente aqui, Anderson. Douglas e a Lucinda, boa noite, Grace, boa noite. Esses queridos que estão aí conosco. Coisa boa a gente poder ter esse tempo, Elton, boa noite, querido. Boa noite, Kede também. Vani e Jorge, sejam muito bem-vindos. Nosso tempo aqui, a nossa live. A Dani e o Stevens parece que estão ali, vou conseguir me identificar. Magali, que bom, boa noite, querida. Lisete também. Tá chovendo no oeste, Lisete? Coisa boa, Graças a Deus. Algumas respostas de oração, Vamos continuar orando para que Deus continue manifestando o seu poder e a sua graça, Lucimere, boa noite. Zé Aquiles, seja bem-vindo. Também Jane, Júnior. Luiz Carlos, que bom. Com Vera, participando aqui com a gente. Noemi, boa noite, Noemi. E também... Oi, Ernestina, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Ivanori, Lourdes, que bom. Tânia, que bom, Tânia, você também com a gente aqui. Bom, hoje, queridos, Ritinha e tantos outros que estão entrando aí, Agora eu queria ter um tempo para a gente pensar um pouquinho a respeito da continuidade desse Salmo 51, a parte B, desse Salmo em que Davi confessa o seu pecado. Ângela, tudo bem? Davi confessa o seu pecado. E essa cena do pecado de Davi, dessa realidade do pecado de Davi, está lá em 2 Samuel 12 e 13, aliás, 11 e 12, Conta essa história de Davi e o seu pecado com Batseba, E eu queria tirar algumas lições daquele fato em cima desse salmo, porque esse salmo Davi escreve exatamente depois, e como consequência, do que ele aprendeu com essa história e que ele aprendeu com esse pecado dele, Talvez a única coisa boa que o pecado pode nos trazer são as lições, que a gente pode tirar dele. Diz que é inteligente quem aprende com os seus pecados ou seus erros, mas é sábio quem aprende com os erros dos outros e os pecados dos outros. Que nessa noite a gente possa ser sábio para, nesse tempo de quarentena, fazer uma análise da nossa vida e não precisar aprender com os nossos pecados, mas aprender com os pecados dos outros, porque dói demais. E as consequências foram muito grandes na vida desse homem Davi. Então, vamos tirar aqui
algumas lições. Queria que você abrisse, ficasse com a Bíblia aberta lá em Salmo 51, mas eu queria dar uma passeadinha aqui em 2 Samuel 11 e 12. Pois não sei se você leu, né? Ontem a gente falou de você ler, para que você entenda o que está por trás dessa história toda. Bom, nós temos falado aqui a respeito de um tempo especial nas nossas vidas, um tempo muito doloroso, muito pesado, de muitas incertezas, de receios, medos, de como a nossa nação iria comportar isso tudo, uma real ameaça de um vírus, nossos governantes com grandes dificuldades de manter uma estabilidade de diálogo, né? Os três poderes com as suas dificuldades, as instâncias de autoridade também trabalhando não muito harmoniosamente ligados, e nós, no meio de tudo isso, numa pandemia, tendo que conviver com algo que a gente nunca conviveu. Mas no meio disso tudo tem uma pandemia também interna em muitos de nós, que é o tempo da gente refletir sobre o nosso pecado, sobre a nossa vida, sobre as nossas ações. E eu queria recortar então esse tempo para dizer que Davi vivia de um jeito e de repente veio uma pandemia na vida dele. Veio uma circunstância que o manteve em cárcere. E ele tem então que tomar algumas decisões e algumas atitudes. Primeiro delas, eu queria que você observasse como é que Davi trata o pecado dele no primeiro momento. E depois como esse confronto e essa ação de Deus na vida dele faz com que ele tenha que tomar uma postura diferente. Que seja essa que a gente faça nesse tempo. Tempo de coronavírus é o tempo para a gente refletir sobre a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Bom, antes de tudo, Davi vai tratar o seu pecado como todo mundo geralmente trata, né? Fazendo com que ele não tenha o seu poder ou a sua dimensão, relativizando o nosso pecado. A maioria das vezes nós fazemos isso. Queria que você entendesse que aqui não estou dizendo que todos nós vamos fazer o mesmo pecado que Davi, mas serão outros pecados. E diante de Deus não existe um pecado menor, um pecado maior. Todos são uma afronta direta e exclusiva a Deus e também ao próximo. Mas o pecado é uma afronta direta a Deus. Por isso, começa com a cobiça. A história começa em 2 Samuel 11, quando Davi, em vez de ir para a guerra, fica em casa, no palácio. E ele acorda tarde, toma um banho e vai olhar na janela, vê uma mulher e a deseja. Começa com a cobiça esse processo todo. E hoje pela manhã nós descobrimos que cobiça é desejar algo fora da vontade de Deus. Veja, Davi era rei. E naquela época ele poderia, ter o seu harém. Ele tinha várias mulheres, poderia ter concubinas, poderia ter as serviçais, ele poderia ter qualquer moça, qualquer mulher do reino que fosse uma moça que não tivesse alguém, que fosse uma moça solteira. Ele poderia ter. Não teria problema para ele. Não é que Deus abençoava a poligamia, não é nada disso. Mas poderia ter, pelas leis do país ele poderia ter, ele era o rei. Salomão teve muitas mulheres. Dizem que essa foi uma das perdições dele. Mas a questão não é essa, a questão é que ele poderia olhar para aquela mulher e dizer, não, essa não está, eu posso desejar essa mulher, mas espera um pouquinho, essa mulher não está fora da vontade de Deus porque ela é casada. Então eu não posso isso. Não, mas o coração dele se encheu de desejo, então ele vai, tem relações com essa mulher e ela engravida. E quando ela engravida, ele pensa, bom, como é que eu vou resolver esse problema? Vem um segundo ato, a crueldade deste homem. Nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. E essa história você precisa ver para você entender a dimensão do que o pecado faz na gente. Tá? Davi era um homem que foi escolhido por Deus para ser o rei. E de repente o coração dele se enche de uma cobiça, de um desejo, então ele vai, consuma o seu desejo e tem uma relação com ela e ela engravida. Ela engravida e a partir desse momento então ele começa a criar subterfúgios ou estratégias para poder fugir das consequências desse erro e dessa falha e desse pecado. E ele então chama Urias
e diz, olha, vai para casa, rapaz. E Urias estava no meio da guerra, volta para casa, volta para Jerusalém. Então, quando ele chega lá, ele fala, eu não posso ir para casa. Enquanto todo mundo está na batalha, eu não posso entrar na minha casa e ficar com a minha esposa. Eu vou ficar aqui. E ficou ali na guarda, dormiu ali. Então, quando de manhã Davi falou, bom, agora ele foi para casa, teve um relacionamento com Batseba, resolveu o meu problema, então eu estou resolvido a minha questão. E aí ele descobre que Urias era muito mais temente a Deus do que ele mesmo. E ele então chama Urias de novo e o embebeda para que ele vá dormir em casa. E Urias dorme novamente no lugar onde ele dormiu a noite anterior. E aí no outro dia ele então não tem jeito. Chama e diz que ele tem que ir para a guerra então, ele vai voltar para a guerra e dá uma ordem para os seus Joabe, o seu comandante, para que o coloque na frente de batalha. Olha que crueldade. E aí ele morre na frente de batalha. E morre algum dos líderes. E olha só o cinismo desse homem, o homem segundo o coração de Deus, mas que se tomou, permitiu um desejo, e esse desejo foi tomando forma no coração dele, de tal forma que ele não tinha mais escrúpulo, nem diante dos homens, nem diante de Deus. Ele se perde, o pecado domina de tal forma que ele então, de maneira muito cínica, então, quando vem o mensageiro dizer, olha, morreram várias pessoas, nós perdemos a batalha ali e tal, ele diz, mas como é que vocês fazem uma estratégia tão louca dessa de chegar perto dos muros da cidade, eles mataram vocês com flechas? E aí o Joabe já tinha dito que quando ele perguntasse isso, ele ia dizer assim, mas morreu também Urias o Hitita. E aí quando ele ouve isso, ele diz, então, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. A necessidade, então, de manter uma aparência, manter uma história, uma narrativa de que ele era uma boa pessoa, justo, e que estava tudo certo, e que ele era o rei, podia fazer qualquer coisa, e escondendo os seus pecados, escondendo as suas atitudes, não sendo leal com Deus, nem sendo sincero com ele mesmo, vivendo uma hipocrisia, ou seja, um personagem, para poder manter uma farsa de quem ele realmente era, leva esse homem então a ter essas atitudes de cobiça, crueldade, cinismo e permitir que até homens leais a ele morressem para ele poder esconder as suas atitudes e seus pecados. E aí ele vai entrar numa quarentena. É como se Deus colocasse ele num lugar para ele refletir sobre a sua vida. E um dia, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, Natã chega, o profeta Natã chega até ele e diz, olha, eu vim aqui contar uma história para o senhor. Então ele diz que dois homens, um rico e outro pobre, o homem rico tinha muitos animais, muito gado, e tinha vários cordeiros, e esse homem pobre tinha apenas uma cordeirinha, e essa cordeirinha era que todo mundo brincava, as crianças brincavam, e de repente alguém pega, e aí o Natã diz assim, aí o rico vai lá e vai dar uma festa e pega essa cordeirinha desse pobre homem e mata essa cordeirinha. Quando ele diz isso, Davi se enche de uma hipocrisia, de uma justiça, falsa justiça, e diz, olha aqui, este homem merece ser morto, o que ele fez tem que pagar 4 vezes por essa cordeirinha. Nesse momento, dessa quarentena, isolado, não podendo sair para outros lugares, porque Deus o deixou confinado junto com Natã, é como se Deus colocasse a gente na frente do espelho para a gente pensar como a gente é e o que a gente precisa fazer. Natã diz, olha, esse homem é você, Deus está vendo aqui, e aí começa a descrever o que iria acontecer com Davi, e aí a partir desse momento as coisas começam a tomar uma proporção muito pesada. Então o discurso de Natã era pesado para dizer assim, você brincou com Deus. Você achou até quando poderia ficar do jeito que está? E aí
Então, nesse momento, o que nós diríamos, a casa caiu para Davi. Não há mais o que esconder, não há mais o que evitar. O melhor é entender-se como pecador e entender que é necessário quebrantamento, que é necessário confissão. E aí ele começa o processo, então, que mostra o que nós devemos fazer neste momento de quarentena, quando a nossa vida está um caos e quando no nosso coração há pecados que nós alimentamos durante anos e que não permitimos que o Senhor toque neles. O Senhor nos colocou na frente do espelho e muitos de nós precisa tomar uma atitude de postura diante de Deus, de quebrantamento. Olha só o que vai acontecer então no versículo 13 de 2 Samuel 12. Davi diz a Natã: pequei contra o Senhor. E aí, Natã diz para ele: olha, sim, mas você vai ser perdoado, você não vai morrer. Mas a criança que está no ventre de Batseba, essa vai morrer. Há uma consequência das atitudes de Davi, e essas aconteceriam com ele confessando ou não confessando. O reino já estava tendo problemas por causa disso, mas as consequências disso não foram mudadas. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está falando com a humanidade, e a consequência de muitas mortes que estão acontecendo, isso não vai mudar. Agora, Davi vai para um clamor e para um quebrantamento, versículo 16. Olha só que coisa interessante. Quando ele vê que os juízos decretados de Deus sobre a sua vida, sua casa, ele vai então implorar ao Senhor, versículo 16. Davi implorou ao Senhor em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão, orando, clamando, pedindo por misericórdia do Senhor. Esse quebrantamento de reconhecer que estava tudo errado ali, ele chora diante de Deus, ele chora os seus atos, ele chora as consequências dos atos, ele coloca a sua vida diante do Senhor. Mas depois ele sai dali e descobre que a criança morreu. Aliás, ele está ali todo o tempo. E os seus líderes ali estavam com medo de contar isso para ele. Então ele levanta num dado momento, lá no versículo 19, e percebe que os seus conselheiros estavam cochichando entre si, e ele diz: a criança morreu? Disseram: morreu. Então ele toma uma decisão de levantar, de se levantar do chão, toma um banho, perfuma-se, troca de roupa e entra no tabernáculo do Senhor, no santuário do Senhor, e o adora. E volta para o palácio e pede comida para comer. Essa atitude dele não dá para entender. Como é que um homem pode, depois que o filho morre, fazer todas essas coisas? Aqui está uma grande dificuldade nossa. Nós estamos vivendo num tempo, e aí eu quero tirar a primeira lição dessa história toda para essa situação do coronavírus. Nós estamos vivendo um tempo da igreja num triunfalismo muito grande, que ela tem poder de mudar os propósitos de Deus, determinando, dizendo: não vai acontecer isso, aqui o coronavírus não vai fazer vítimas, e de repente todas essas palavras que parecem profecias ditas, de bênção, na verdade são apenas palavras ditas ao vento, numa arrogância nossa, achando que nós podemos mudar os ventos que Deus está soprando sobre o mundo. Nós não vamos mudar algumas coisas, porque essas coisas são sinais de Deus, são juízos de Deus que estão soprando sobre nós. Então, a nossa condição agora é de confissão dos nossos pecados, é de chorar a nossa miséria, chorar as nossas perdas, chorar a morte de pessoas, chorar a condição da humanidade de ser totalmente frágil a qualquer coisa. Depois que passar essa pandemia, porque agora é hora de choro,
Eu entendo que, pegando aqui, né, o texto, já vamos ler o texto de Salmo, do que ele vai falar depois disso tudo. Esse é o tempo da gente chorar, e jejuar e buscar a face do Senhor em quebrantamento. E não porque vai diminuir ou vai aumentar a quantidade de mortos. Nós oramos para que Deus tenha misericórdia, porque o que ele vai falar aqui, depois ele vai dizer assim: enquanto o menino estava vivo, eu clamei por misericórdia de Deus, porque Deus poderia mudar as suas ações. E é verdade, nós vamos orar para que o Senhor diminua a curva das mortes, que diminua isso, que não haja incidência. Essa é a nossa postura. Mas com o coração quebrantado e humilde diante de Deus, sabendo que todas essas coisas são sinais de que Deus está dizendo para nós: muda de vida. A casa caiu para muitos de nós, principalmente para nós líderes religiosos. Nossa vida precisa ser mudada e transformada de tal forma que possa trazer uma referência para os nossos liderados. O povo que se chama pelo meu nome, como eu disse ontem, não é o Brasil, é a igreja. E nós precisamos ter essa postura. Vamos chorar. E é tempo de quebrantamento mesmo. Mas depois, depois que passar isso, e nós vamos calcular os estragos de toda essa pandemia, e nós vamos ter 2 estragos na humanidade, que primeiro é a vida, saúde, e o segundo é a questão financeira. Eu não consigo ver, meus irmãos, os discursos de bênção depois desse tempo. Eu acho que esse tempo ainda é o começo, é a primeira onda do vento de Deus. O segundo é exatamente necessidades financeiras, mudança de padrão de vida, pessoas tendo que refazer suas contas, seu padrão de vida, a maneira como eles gastam dinheiro, investem o dinheiro, tudo vai mudar. Por quê? Porque faz parte também de Deus dizer: eu sou soberano. Eu tirei algo tão especial de vocês. E aqui talvez seja o filho, né? Usando aqui, não quero usar muitas, tentar encaixar a história de Davi conosco, mas talvez nós vamos chorar os nossos filhos, não no sentido de nossos filhos, mas aquilo que é o nosso maior bem. Seu padrão de vida, sua qualidade, aquilo que você gostava de fazer, vai mudar. Vai mudar muita coisa, vai mudar os seus valores, o seu jeito de ser, vai mudar. Porque Deus está impetrando os seus juízos. Depois disso, ele reconhece. E aí ele diz assim: o que eu vou fazer mais? Ele está reconhecendo a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus não tem prazer em nada disso. Mas Deus é um Deus justo. Sabe o que a Igreja de Cristo está aprendendo no tempo da pandemia? Está aprendendo que nós servimos a um Deus amoroso, mas um Deus santo e justo. E que a humanidade não acha que vai caminhando do jeito que ela quiser, vivendo o pecado do jeito que ela quiser, que isso não vai ter consequências sobre ela. O pecado tem consequências. Todo pecado tem consequência. Alguns, há uma misericórdia de Deus que Deus abranda e tira as consequências. Outra, por justiça dele, ele deixa que aconteça. E na vida de Davi, ele perdeu um filho. E não pense que para ele não doeu. É a mesma história de Jó. Não pense que para Jó também não doeu a perda dos seus filhos. Quem perdeu um filho sabe disso. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê ele reconhecendo a soberania de Deus. E por último, ele vai recomeçar a vida dele novamente. Ele tem um relacionamento com Batseba, versículo 24 e 25, e ela engravida de Salomão. E Salomão, o nome Gedidias, quer dizer amado do Senhor. E Deus aprova isso. E então vem um filho que se torna um grande rei em Israel e promove Israel para o resto do mundo. É um jeito de Deus dizer o seguinte: aquele filho
aquilo, a consequência do seu pecado, não foi mudada. Mas eu quero agir com graça para te dar uma nova vida, para você tocar a sua vida, para você ter uma coisa para se inspirar. Deus e sempre é um Deus que nos cuida e que nos dá a oportunidade de viver uma vida feliz. Não que substitui o filho que ele perdeu, mas Deus dá Salomão como uma alegria aos olhos de Davi. Por isso, o que nós temos que fazer no tempo da pandemia? Examinar a nossa vida, confessar os nossos pecados, chorar essa voz de Deus, pesada, mas reconhecer a sua soberania e voltar, quando voltarmos, e alguns já estão voltando à vida, não voltarmos como nós éramos antes, mas voltarmos bem claramente com uma lição bem específica de Jesus, de Deus na nossa vida. E é por isso que ele vai dizer, a partir do versículo 10, olha só o que Davi vai pedir na sua oração a Deus depois de passar a pandemia na vida dele. Depois dele ter experimentado a perda de coisas queridas, de gente, de um filho, a perda de alguém que ele amou. E depois que ele então tem que recomeçar a sua vida. Olha a oração dele, versículo 10. E essa deve ser a minha e a sua oração. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Versículo 12, que ele está dizendo isso, o espírito pronto a obedecer não me deixa cair mais naquele espírito da cobiça e do cinismo e da hipocrisia, de achar que está tudo certo. Senhor, faz com que eu tenha o espírito pronto a de obedecer. Versículo 13, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Eu vou dizer para todo mundo que não caia nessa, que seja muito, mas muito sincero diante do Senhor. Confessa os seus pecados, eu vou mostrar o caminho, que é o caminho do arrependimento e da restauração. Versículo 14, livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Eu imagino que Davi estava lembrando de que ele mandou matar um homem inocente. Que Davi estava lembrando de que outros morreram junto com aquela cena que ele tentou armar para poder não ter problema de condenação do seu pecado. Transferir para o outro a resolução do seu problema. Ele estava sentindo, Senhor, perdoa-me. E versículo 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Davi estava dizendo, olha, lá enquanto eu estava chorando, eu poderia ter oferecido ao Senhor vários sacrifícios, mas ele não aceitaria, porque o que ele quer, versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Queridos, aqui está a palavra de um homem que experimentou uma das piores dores que alguém pode experimentar e que aprendeu com ela duramente que o pecado tem consequências, mas que Deus quer um quebrantamento para que ele haja de misericórdia. Se você acha que Deus foi muito drástico com Davi, poderia ter sido muito pior. Mas eu queria que você entendesse nessa noite, para a gente orar juntos aqui, não varra pecados para debaixo do tapete da sua consciência. Confesse-os a Deus, enquanto eles podem ainda ser cobiça, enquanto eles ainda estão no começo do processo, porque depois que eles tomam proporções que não dá para retornar mais, as consequências também, algumas delas, não retornam mais. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, mas humildade para entender o que o versículo 19 diz. Só depois que haver quebrantamento e essa confissão da nossa vida, para recomeçar a nossa vida, então
te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos e dos novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Eu tenho dito aqui, disse ontem e vou repetir hoje. Deus não precisa nem do nosso dinheiro e nem das nossas idas a um templo. Mas Ele quer isso porque Ele tem prazer em poder fazer disso a nossa demonstração de amor por Ele. Muitas vezes, antes do coronavírus, você e eu fomos ao templo achando que estávamos pagando alguma coisa para Deus. Ou fomos ao templo achando que lá a gente receberia alguma coisa de Deus. E a gente não sabia que a igreja éramos nós, somos nós. E onde nós estamos cultuando. E quando nós vamos ao templo, cheios da presença de Deus, porque todos os dias nós buscamos a presença de Deus, lá Ele se revela mais ainda, porque nós estamos cheios e junto com os outros irmãos nós vemos a glória de Deus. Nós íamos secos e saímos vazios. Por quê? Porque nós não entendemos quem era o Deus e quem nós somos. A pandemia nos fez entender isso. Segundo, nós achávamos que o fato de entregarmos ofertas ou fazermos coisas boas era porque nós éramos bons. Não. Hoje, isso, dinheiro, bens, ofertas, todas tomarão uma outra proporção na nossa vida. De adoração e de abençoar o próximo. Essa vai ser a nossa postura daqui para frente. O Senhor nos colocou em quarentena, nos fez olhar para os nossos pecados, nos restaurou para a gente poder oferecer sacrifícios que sejam sinceros a Ele. Que o Senhor nos faça aprender, para a gente poder ensinar para os outros o que o salmista pôde nos ensinar a duras penas. Eu volto a dizer, queridos, inteligente é quem aprende com seus pecados, mas sábio é quem aprende com o pecado dos outros. Que o Senhor não tenha que tomar decisões e posturas com você, nem comigo, que teve que tomar com Davi. Mas mesmo assim, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, não porque errou, mas que foi humilde de reconhecer, quebrantar o seu coração e se rasgar diante do Senhor. E o Senhor então restaura a sua sorte. Que o Senhor faça isso nesse tempo de coronavírus. O maior vírus não é o externo, o maior vírus é o pecado que habita dentro de nós. E ele precisa ser extirpado para que a cura do Senhor venha sobre nós. Tem gente doente? Pelo vírus, sim. Mas tem uma humanidade doente, porque esqueceram-se de Deus. Que o Senhor nos se revele amorosamente, mas se necessário for, com justiça, para que a gente possa voltar a Ele. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, palavra dura, difícil, pesada, mas que nos faz refletir a respeito da nossa existência e da nossa vida contigo, com as pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem está me ouvindo agora, eu tenho ideia, ó Deus, de que muitas pessoas estão se identificando com essa palavra, não porque são más, porque são pessoas de má índole, mas porque são pecadores. Eu sou pecador. E Pai, o Senhor tem me colocado diante do espelho em muitas áreas. E eu quero neste momento dizer junto com os meus irmãos, Senhor, nós imploramos, tem misericórdia de nós. Eu digo por mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Cuida do meu coração, não permita que o meu coração aloje dentro dele cobiça, e que eu não trate o pecado da minha vida, nem os pecados do meu coração com uma hipocrisia ou tentando relativizá-los, Senhor, mas que eu chame pelo nome e os reconheça, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de mim. Não deixa, ó Deus, que aquilo que aprendemos hoje de manhã, que o pecado seja gerado porque a cobiça deu origem ao pecado e o pecado consumado gerou a morte. Senhor, não permita que isso aconteça. E que essa noite seja noite de quebrantamento, seja noite de perdão, seja noite de restauração.
e que as consequências destes pecados não sejam cobrados pelo Senhor, mas que o Senhor misericordiosamente nos cuide e a sua misericórdia venha sobre nós, assim como o versículo bíblico diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam cada manhã. Ah, Senhor, tem misericórdia sobre esse tempo da nossa nação e o tempo do nosso planeta. Nós clamamos, Senhor, pelos nossos líderes. Clamamos que o Senhor não permita, ó Deus, nenhum espírito de arrogância ao coração de ninguém, que nesse momento, Senhor, estejam todos sendo servos da nação, para o bem da nação, que o Senhor tire de cada um, Senhor, o seu mérito próprio e que, ó Deus amado, o Senhor faça com que eles, os nossos líderes, os nossos governantes, nos conduzam no meio dessa pandemia de maneira sóbria e que o Senhor dê graça sobre nós. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que nós não saiamos dessa pandemia com a mesma postura, Senhor, do passado, mas que nós sejamos curados, Senhor, para vivermos uma vida de entregar sacrifícios que glorificam o Seu nome, sacrifícios sinceros que fazem o Senhor se sentir agradado, feliz. É assim que eu oro pelos meus irmãos e oro por mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. A Noemi está dizendo aqui, né? Pelo amor ou pela dor, né? É verdade, Noemi. Eu realmente me impressiono com esse momento, né? Eu gostaria de estar trazendo palavras de alento, muitas vezes, mas às vezes a gente percebe que nós estamos vivendo um tempo assim de paz, né? E lendo alguns textos bíblicos, a gente vê alguns profetas proclamando paz. Me perdoem, eu não consigo ver ainda esse tempo de paz. Eu vejo um tempo da gente poder ainda ter muito choro diante do Senhor, de confessar, né? Edna, oi Edna, tudo bem? Está dizendo aqui, verdade, o coronavírus é a voz de Deus e a gente não pode perder, a palavra de Deus está se cumprindo, né? Que bom, queridos. Olha, a Eliane, alguns aqui entraram depois. Sejam todos saudados, a Vivian e o Alexandre e as meninas, mando um abraço para elas. Que Deus abençoe vocês também. Queridos, uma boa noite e que o Senhor nos dê essa disposição a não varrer mais nada para debaixo, nem da nossa consciência, e para a gente poder viver essa vida de poder entregar sacrifícios que agradem ao Senhor. Deus abençoe e uma boa noite em nome de Jesus.